Essa aqui é a Gil, que descobriu que tinha câncer de mama num estágio muito avançado aos 21 anos. E ela namorava um cara que era um verdadeiro Jurandir Tonhão, que não soube cuidar dela, não soube estar ao lado dela e que fez ela passar um perrengue diante de uma situação onde ela achava que ela ia de arrasta, ia virar camisa de saudade a qualquer momento. E ela conta essa história, conta como ela percebeu tudo, mas ela tinha várias sequelas por causa do câncer, então ela esquecia de muita coisa e depois ela entendeu. Ele tratou mal até a mãe dela, gente. Isso é uma coisa assim muito absurda. Mas ela conseguiu vencer o câncer e o relacionamento. E hoje ela tá vivendo uma outra fase da vida dela, ela tá amando de novo. E o questionamento que esse vídeo traz é: uma pessoa que é parceira e companheira, ela deixa de ser parceira e companheira se ela tiver que cuidar da outra pessoa que tá doente? Quero saber a sua opinião. Já se inscreve no canal, deixa seu like, vai comentando ao longo do vídeo. Bora, 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 bora. A Gil Nardini, que tem esse arroba aqui, ó, Gil Nardini, compartilhou que ela teve câncer de mama aos 21 anos e o cabelo dela nasceu completamente diferente de todos os estilos possíveis. Falou que o cabelo dela nasceu completamente diferente de como ele era e que isso foi uma surpresa pra ela. Que foi descobrir que eu tava com câncer de mama aos 21 anos. Tudo começou com uma dor muito forte na mama esquerda. Eu comecei a sentir uma dor tipo de TPM, só que passou a TPM, passou todo o período e a dor continuava ali. Não passava na minha cabeça que uma dor podia ser alguma coisa ruim. Até porque a gente ouve que câncer de mama não dói, que se dói não é coisa ruim, sabe esse tipo de coisa? Depois de uns 20, 30 dias que eu comecei a sentir essa dor, eu tava me secando do banho, relei e senti um caroço muito grande, tanto que eu não quis ficar colocando a mão pra saber qual que era o tamanho daquele caroço, porque eu tinha muito medo, porque parecia que no momento em que eu sentisse de verdade, ou no momento em que eu falasse sobre aquilo, aquilo se tornaria real. A gente foi direto pro mastologista, e aí ele me examinou e falou: olha, Ju, eu sinto esse caroço, tem alguma coisa aí, então a gente vai fazer uma biópsia guiada por ultrassom, pra ter certeza, pra saber qual remédio eu vou te dar, que cirurgia a gente vai fazer, porque esse caroço é muito grande, ele não pode ficar aí. Mas fica tranquila que na sua idade não tem como ser nada ruim. Beleza. Ele abriu, e aí ele foi ficando sério. Ele passava, aí ele voltou pra primeira página que dizia o meu nome, fechou, e aí nessa hora eu já tava em pânico, aí ele falou assim: Ju, não deu bom. Caramba, gente, ela descobriu assim, né? E passando por essa situação toda aos 21 anos, ela teve que lidar ainda com o Jurandir Tonhão, que foi um péssimo namorado e companheiro pra ela nessa história toda. Vamos entender essa história então. O meu namoro terminou quando eu tava no fim do meu tratamento contra o câncer de mama. E eu lembro que a única coisa que passava na minha cabeça era: gente, além de tudo, ainda tem que viver isso, ainda tem que viver um término, uma tristeza, um nervoso desses. E o meu tratamento, ele terminou por causa do câncer. Primeiro porque, assim, você quando tá doente, você precisa de companheirismo, você precisa de alguém pra ir com você na quimioterapia, tomar injeção, ir no médico. E eu ia todos os dias, inclusive de fim de semana, tomar injeção no hospital. E em momento algum eu tive companhia dele, eu tive um apoio dele. E eu lembro que uns dias antes de eu começar a quimioterapia, eu tava fazendo congelamento de óvulos e eu queria muito sair, era um sábado, e seria o último fim de semana em que eu ia poder sair antes do tratamento, porque eu ia ter que ficar em isolamento social por causa da imunidade, enfim. E aí eu falei: ai, vamos jantar, vamos fazer alguma coisa. Ele: ai, legal, vamos. E aí eu não marquei nada com nenhum amigo, com a minha família, porque eu ia sair com ele no sábado à noite. Foi umas 5 horas da tarde, ele falou: ai, Ju, minha mãe tá mal. Eu preciso ficar em casa porque se ela desmaiar, só eu consigo ajudar ela, pegar ela no colo. Eu falei: beleza, né? Contra a mãe eu não ia fazer absolutamente nada. Ela não tava bem. Aí, à noite, ele falou assim: ah, você jantou? Eu falei: ah, pedi uma pizza com os meus pais, não deu tempo de marcar alguma coisa pra sair, nem nada. Aí ele falou assim: ah, jantei um pão. Falei: nossa, mas sua mãe tá mal, você podia ter feito alguma coisa pra ela. Rolando os stories, eu vi de uma pessoa, nem sabia em quem tava. E eu falei: nossa, eu conheço essa louça, eu conheço esse lugar, eu conheço essas pessoas. Aí eu olhei com atenção, eram vários stories. Tava tendo uma festa na casa dele. Mas eu perdoei. Ai, eu perdoei a mentira porque eu tava com câncer, eu tinha coisa mais importante pra pensar. Mas quando eu tive coragem de... Exatamente, tava com câncer, tinha coisa mais importante pra pensar. Só que precisava disso. Precisava. Mas quando eu tive coragem de terminar esse relacionamento, de colocar um fim nisso, foi, eu acho que a parte mais libertadora do meu tratamento. Foi quando eu olhei e falei assim: meu, eu fiz tudo isso pra ficar viva, pra aguentar esse tipo de amor? Essa história da Gil só me lembra a Samantha de Sex and the City, que ela tem câncer, né, de mama também. E tudo na vida dela muda.
tudo muda. Ela, inclusive, perde a libido, né? Que ela era uma mulher que gostava muito de vuki-vuki e tal. Ela perde a libido, as situações não abalam mais ela, porque ela fala, meu amor, se você tem câncer, esse é o maior problema da vida. Então, todo o resto não é tão problemático assim. Ou tipo assim, ai, quer arrumar mais problema numa situação onde eu já tô cheia de problema? Beijinho, tchau, tchau. Quero cuidar da minha vida, da minha saúde, que eu quero sobreviver. Eu tenho coisa mais importante do que um boy que fica me enganando. Tá, mas olha só. Ela não explicou o motivo do término. Foi porque ele tava fazendo uma festa na casa dele? O único motivo não foi aquele que eu contei no vídeo anterior. Na verdade, teve coisa muito pior. A gente fazia faculdade juntos e assim, eu já tava careca, de máscara, eu tava com a imunidade muito baixa, então eu não podia nem ficar sem máscara. E você sentia um desconforto da namorada tá assim. Mas até aí, tudo bem, porque eu também não tava confortável. Só que aí, foi disso pra muito pior. Um dia, eu tinha ido buscar um exame que ficava na frente do trabalho dele. Minha mãe falou assim, vamos almoçar com ele? Chama ele, a gente tem um lugarzinho legal na frente. Beleza. Quando a gente foi se despedir, a gente almoçou, quando a gente foi se despedir na frente do prédio dele, eu já tava careca. E aí, eu fui dar um beijinho. E ele falou, não, na frente do meu trabalho não pode. Aí eu tipo, mas eu não tô fazendo nada de errado, eu só tô me despedindo. Não, não pode, se alguém vê. Aí eu fiquei, no meu trabalho não tem problema, isso que eu trabalhava na Mercedes. Depois que eu entendi, né, que era por causa da minha careca. Meu Deus. Era por causa da careca dele, ele tava com vergonha dela de dar um beijo nela na frente dos outros. Como se o cabelo mudasse a pessoa, mudasse quem você é. Então a pessoa tá careca, ela tá com uma doença, ela tá com um problema, e em vez de você estar ali apoiando ela do lado dela, você fica com vergonha dela. Isso só demonstra como os homens são, né? Aquela coisa do cara não querer ficar com a mina gorda. Por mais que ele possa ter interesse nela, ter desejo nela, mas ele não quer ficar porque o que os amigos vão pensar, o que os amigos vão achar. Então a validação dos homens pro homem é muito mais importante do que demonstrar carinho e amor e afeto pra uma pessoa que você diz amar. Depois que eu entendi, né, que era por causa da minha careca. E também eu perguntei, quando eu fiquei careca, se ele ia raspar o cabelo também. Ele já tava ficando careca também, ele tava com muita calvície. E aí ele falou, no meu trabalho não pode ser careca. O dia que eu tava indo fazer a mastectomia, eu tava só com a minha mãe, tava caindo o mundo em São Paulo, eu fui internada num dia anterior à noite. Meu pai tava fora, minha irmã tava fora, e minha mãe falou assim, você não pode, já que você tá aqui, você não pode ir com a gente? Eu pago o Uber pra você voltar, é só até o hospital, só pra gente não ir sozinha, pra Jill também ir conversando. Não, porque amanhã eu já tenho que acordar cedo e ir pra Paulista. Aí, quando eu voltei pra casa, eu tive que voltar pro hospital, porque eu tive um problema, uma emergência, e tive que ir pro pronto-socorro. E aí, minha mãe perguntou novamente, gente, ele morava, tipo, 2 minutos da minha casa. E aí, minha mãe perguntou, você pode? Ligou pra ele. Era, tipo, uma 11h30, meia-noite. Ligou pra ele e falou assim, você pode acompanhar a Ju no hospital comigo? Porque eu tô sem dormir há 5 dias desde que a gente voltou pra casa. Ela tá passando mal, o médico dela ligou pedindo pra ela ir pro pronto-socorro, eu tô muito nervosa, você pode ir, você mora muito perto. Não, eu tô com sono, um sábado à noite. Cara, que isso? Que falta de companheirismo. Como que você continua com uma pessoa dessas que no momento mais importante da sua vida, o momento onde você precisa de apoio, a pessoa precisa dormir? Meu querido, a sua namorada pode ir de arrasta. Ela precisa de ajuda no tratamento. A pessoa não sabe lidar com o emocional, com tratar o outro de uma maneira como você gostaria de ser tratado. E se fosse você no lugar dela, como seria isso? Gente, que absurdo. Eu tô chocada. Tô chocada. Porque, por exemplo, quando a minha namorada ela tava doente ano passado, que ela teve que ser operada e tal, e foi bem sério, mano, eu não saí de perto dela. Fiquei 24 horas com ela. Ela nem tinha direito a acompanhante no hospital. Eu fui acompanhante dela. Eu dei um jeito, minha querida. Eu tava lá o tempo inteiro, firme e forte, enquanto ela tava lá, passando por uma situação muito difícil, muito complicada. Depois ela foi pra minha casa, fiquei cuidando dela direto e tal, não sei o quê. Foi uma situação muito difícil? Foi uma situação onde a gente é menos casal e é mais amigo, companheiro, porque é o que o momento pede, é o que o momento necessita, né? Necessita de companheirismo, necessita de você estar junto da pessoa. Agora, a pessoa tá com câncer, e é isso que se faz? Gente, eu tô assim, revoltada com esse macho. Gente, assim, antes de vocês me julgarem, eu tava vivendo um câncer. Vocês acham que eu tava pensando em relacionamento e no que ele tava fazendo? E também, o dia que eu fiz a mastectomia, quando eu voltei pra casa, de verdade, depois que eu fui pro hospital e voltei de novo, ele brigou, eu reclamei alguma coisa com ele brigou comigo, ele começou a fazer eu chorar. E pra quem não sabe como que é a mastectomia, você tira as mamas, coloca a prótese, eu tirei o catéter na mesma cirurgia, os linfonodos. Então eu não podia mexer essa região do meu corpo, eu não podia chorar. E eu chorei pra caramba, porque eu fiquei muito triste, tipo, para de gritar comigo. E minha mãe tava na cozinha, ela não ouviu. E aí ela subiu porque ela me ouviu chorando e eu não podia chorar porque doía muito. E minha mãe, tipo, o que tá acontecendo aqui? E aí ele começou a gritar com ela.
Mona, pô, todos os motivos pra terminar. Todos os motivos. Todos. E como que deu esse término? Porque como é que o cara, além de gritar com você, você toda operada, toda ferrada, ainda grita com a tua mãe, dentro da tua casa? Tipo assim, todos os limites ultrapassados. Mas por que que eu não terminei o namoro se tava tudo acontecendo do jeito que tava? O meu namoro terminou um pouquinho antes do meu tratamento contra o câncer de mama aos 21 anos terminar. Mas com tudo que tava acontecendo, gente, eu não conseguia pensar em terminar. Não só em terminar, mas eu tinha muito medo de terminar e não ter ninguém que me aceitasse por ter tido câncer de mama com 21 anos, por ser mastectomizada, por ter ficado careca, sabe? Quando a gente... Amiga, mas ele já fez isso, ele já não te aceitou. Ele já te tratou mal, já reclamou de você, não te aceitou na frente dos amigos no trabalho. Mas eu entendo, 21 anos, com uma doença como essa, que você escuta que você tem uma doença dessa, você já acha que tem que planejar o seu velório, né? Tipo, acabou pra mim, deu. Quem sabe numa próxima. Então, é difícil você, tipo, tá com a saúde mental boa. Agora, você achar que esse lixão realmente era alguém que te amava e te aceitava, pelo que você tá contando, você já viu que não, né? Mas na época, quando a gente tá sentindo, tá vivendo, a gente às vezes tá naquele transe. E como é que você saiu desse transe, amiga? Muito jovem, isso passa na nossa cabeça de ninguém vai me aceitar porque eu tive câncer. Então, assim, não que ele aceitasse, né? Sabemos que não aceitava muito bem, na verdade não aceitava. Exatamente. Mas mesmo assim, ele tava comigo, eu tava com alguém, eu tinha muito medo de ficar sozinha e não conseguir encontrar alguém porque eu tinha tido câncer. Fora que eu tinha ouvido que eu ia viver 6 meses. Vocês acham que eu ia conseguir raciocinar direito? Sabe, eu tinha a minha cabeça muito boa pra continuar a faculdade, eu continuei a faculdade, eu continuei fazendo as minhas coisas, mas pra esse lado pessoal da minha vida, não. Mas eu acho que o que trouxe, assim, mais instabilidade na minha cabeça foi o medo de ficar sozinha. Não acho que a gente deva ter medo de ficar sozinha, porque é melhor você ficar sozinha do que mal acompanhada, não é mesmo? Sabemos muito bem disso. Só que naquela época eu tinha muito medo, gente. Eu realmente tinha muito medo do que os caras iam falar sobre a mastectomia. Não é à toa que quando eu entrei no Tinder, eu ouvi várias vezes que o cara falando assim, depois que eu já tava com cabelo, já tinha feito mastectomia e colocado silicone, sabe? As coisas já estavam muito melhores. E aí os caras falavam que eles não queriam ficar com uma menina doente. Vocês entendem? Tem isso no aplicativo? O cara falando que não quer ficar com a mina doente? Eu tô separando umas pautas aqui de vídeos de homens que abandonaram as suas mulheres quando elas ficaram doentes. E é muito comum isso. É muito comum. Eu fico muito revoltada, gente. Sabe aquela coisa que quando você casa e é no amor e na tristeza, na alegria e na doença. Eu tô confundindo, né? Na saúde e na doença. Tipo, oi? Tudo bem, isso aí não foi um casamento, mas tem muitos maridos que abandonam suas mulheres na doença. Na saúde, ó, tudo certo. No dinheiro, ó, tudo certo. No amor, ó, tudo certo. Na alegria, tudo certo. Mas o outro lado, o antônimo, a outra parte... Vou ficar com outra, a culpa é sua, você não fez direito. E a mulher ainda tem que lidar com uma doença e ainda com toda essa situação. Porra. Ai, gente, olha. Quem casou, casou. Tá, aí perguntaram pra ela, e o que se passava na sua cabeça nesses momentos? Tipo, você já não pensava em terminar? Pergunta que mais me fazem quando sabem de toda a história do término e de toda a história do próprio relacionamento é por que eu não terminei antes, se isso não passava pela minha cabeça. A realidade é que um dos efeitos colaterais da quimioterapia é o chemobrain. Ou seja, a quimioterapia que eu fiz, ela atinge o sistema nervoso central, o cérebro. E isso causa vários problemas, como a falta da memória. A sua memória recente, ela meio que é apagada. Então, as que ele fazia, eu não lembrava depois de uns dias. Ah, ela não lembrava das besteiras que ele fazia, das merdinhas, ela não lembrava. Gente... Ao mesmo tempo que eu não pensava no que ele estava fazendo como uma coisa ruim, eu não conseguia ver, apesar de ficar muito triste, ficar muito magoada, eu não conseguia ver tudo isso como, ele tá fazendo isso por mal. Porque quando você tá entre a sua vida e a sua partida, você não vai pensar no que o outro tá fazendo. Fora que eu achava que eu tava sendo ingrata de achar ruim com as coisas que ele fazia. Tipo assim, ele tá comigo enquanto eu tô com câncer, e eu tô reclamando dele. Que coisa errada, que coisa feia. Eu me senti ingrata, além de tudo. E talvez essa parte eu não possa nem colocar a culpa na própria quimioterapia. Acabei de lembrar de uma coisa que eu acho mais fácil até me maquiar de palhaço. Ele falou assim no começo, que ele não podia cuidar de mim, porque ele tinha lido que quando homens cuidam das companheiras em tratamento contra o câncer, as mulheres começam a ver eles como cuidadores e não como parceiros, né? Como companheiros. E aí o relacionamento deixa de existir. É sério isso, Jurandir?
É sério. Então, na verdade, o cara não pode cuidar da mulher, porque senão a mulher vai achar que ele é o cuidador dela e não o parceiro dela. Mas defina parceria. O que é parceria? Vamos ver aqui no Google, ó. Em um contexto de relacionamento amoroso, parceria refere-se à dinâmica de um casal que compartilha responsabilidades, decisões e objetivos, construindo uma vida em comum com apoio mútuo e respeito. É um termo que enfatiza a colaboração e a igualdade entre os parceiros, podendo substituir namorado ou marido e esposa para expressar a ideia de estarem juntos em todos os aspectos da vida, independentemente de formalidades. Igualdade e respeito, além do casamento, compartilhamento e apoio mútuo. Uma parceria envolve a divisão de tarefas domésticas, decisões importantes e apoio emocional em momentos desafiadores. Olha, parece que não teve. Aqui, ó, superando os desafios. Em momentos de dificuldade, o casal parceiro se une para enfrentar os problemas juntos, oferecendo apoio e compreensão. Olha! Em suma, a parceria de um relacionamento amoroso é a construção diária, baseada no respeito, apoio mútuo e no desejo de construir uma vida juntos, independente do estado civil ou formalidade. Parece que esse cara não entende o que significa uma parceria. Ele não entrou no Google e digitou o que uma parceria significa. Muito difícil, né, lidar com um homem assim, que na verdade só está com preguiça e na verdade não se importa nem um pouco com a pessoa e que provavelmente já devia estar, se ele tava fazendo festa na casa dele, não tava chamando ela enquanto ela tava com câncer, ele tava celebrando, provavelmente ele não tava nem aí pra essa menina. Provavelmente ele não tava nem aí pra Gil. Isso foi bem no comecinho, ele falou isso. Eu acho que foi... Eu ainda não tinha feito nem a primeira quimioterapia, quando ele falou que ele não podia cuidar de mim pra não acabar o nosso relacionamento, que ele tava fazendo isso pelo nosso bem. Ai, como eu queria ter um blush vermelho e passar na cara inteira. Com certeza, se isso acontecesse hoje, na primeira deixa eu teria terminado com ele. Não deixaria... Aquela primeira vez que ele mentiu, eu já teria falado, então, lindão, tchau, vaza, não quero mais saber de você. Mas eu tinha 21 anos, eu tinha acabado de ser diagnosticada com câncer de mama, eu vi que eu ia viver só 6 meses, tipo assim... Pois é, se a pessoa acha que vai viver só 6 meses e ela quer viver o que ela tem pra viver. Não dá tempo de você começar um novo relacionamento, não dá tempo de você viver novas experiências, então o antes só do que mal acompanhada não funciona nessa situação. É do tipo assim, cara, antes mal acompanhada do que só, porque talvez eu vá de arrasta, talvez eu vire camisa de saudade. Por que eu vou me importar com isso agora? Vamos relevar as partes ruins e focar na parte boa, porque alguma coisa boa deveria existir, porque senão ela não ficaria com ele, né? Ela tinha perda de memória recente, mas alguma coisa construída ali foi boa pra ela poder continuar com ele. Aí comentaram assim, eu não te julgo, eu julgo ele. Como o namorado tem vergonha da namorada que está doente? Assim, eu não me sentia bem careca, né? Eu tinha engordado 20 quilos durante o tratamento, eu tava meio diferente, eu tava muito pálida, eu tava meio esverdeada. Eu vou deixar fotos de como que eu saía de casa nesse período, nesses momentos. Então, eu pensava, putz, eu também não tô me sentindo bem. Aí ele tá me achando esquisita e tem vergonha de mim, né, nos ambientes sociais, tudo bem. E assim, nesses momentos eu até achava que eu tava sendo ingrata. Então, quando eu via ele meio desconfortável, eu achava que eu tava sendo ingrata porque, poxa, eu tava vivendo um câncer e ele estava do meu lado. Tadinha, viu? É exatamente isso que eu acabei de falar. Tipo, na cabeça dela, ele tava do lado dela, da maneira dele, mas ele tava. Caraca. Ai. E assim, quando a gente tava ainda junto, né, e eu fazia tratamento, ele vinha pra minha casa só, tipo, de sábado à noite. E aí ele vinha, sei lá, umas 7 horas. Meu pai fazia pizza porque eu não podia comer nada feito fora de casa por causa da imunidade. Então meu pai que fazia pizza no sábado. E aí ele jantava e ia pra casa. Era isso. Era o tempo que ele ficava comigo. Uma vez, ele foi comigo no hospital tomar uma injeção num sábado, porque minha mãe pediu pra ele, coitada da minha mãe. Ela deve estar descansando muito em paz agora e fazendo o karma fazer as coisas darem certo aqui na... Mas... ela pediu pra ele ir comigo, ele foi, e aí eu sentia muita dor, era o Zoladex, que era uma injeção, que era um comprimido dentro de uma agulha, de uma injeção, pra induzir a menopausa. E aí ele foi comigo, e eu precisava descansar, só que ele roncava. Ele deitou e dormiu e roncava, e eu tentava acordar ele e falar, pelo amor de Deus, eu tô com dor, eu tomei anestesia, eu preciso descansar um pouco. Aí minha mãe, delicadamente, pediu pra ele ir embora, se retirar. A única vez que ele foi ajudar, ele dormiu e roncou e não ajudou em nada, sendo que ela que tinha que descansar. Eu acho que é isso, né? Acredito que é muito comum a gente ver posts, pessoas falando, vídeos aqui que a gente tem no canal, com sei lá mais de quantos milhões de vídeos que eu já fiz. Exagerada, né? Centenas de vídeos que eu já fiz. A gente vê o quanto os homens não são parceiros, não são companheiros, não sabem lidar com o emocional da mulher, não sabem lidar nem com o próprio emocional, nem com as próprias questões, que dirá com o da parceira, da companheira, que ele nem enxerga dessa maneira. Muitas vezes os parceiros de vida, os companheiros de vida de um homem é outro homem. Se fosse o
melhor amigo dele com câncer, provavelmente ele estaria no hospital todos os dias com esse amigo. Porque muitos homens só sabem ser companheiros de outros homens. E isso não é um exagero, eu não tô falando isso pra... Ai, Alexandre odeia homens. Não, isso é a realidade. Assim como muitas mulheres são muito mais parceiras de outras mulheres do que de homens. Porque é como se não existisse essa conexão dessa parceria. E sim, existe. Existem muitos homens que estão ali pelas suas esposas, pelas suas namoradas, que são companheiros, existem. Mas casos como esses da Gil mostram pra gente que é raro. Esse tipo de homem é raridade. Esse tipo de homem que tá ali do lado não é uma coisa que a gente vê toda hora. Então, será que a gente não pode encontrar essas histórias legais também? Eu quero encontrar histórias legais também de homens que ficaram ao lado de suas esposas, namoradas, no momento que elas estavam mais doentes. Mas, infelizmente, onde elas estavam mais necessitadas, né? Mas, infelizmente, isso não é uma realidade. A realidade é que a gente vê mulheres sendo abandonadas, emocionalmente abaladas e passando por uma situação drástica, passando por uma situação super trágica e difícil, sozinhas. Eu deixei a pior parte no fundo do meu coração, porque a única coisa que realmente me deixa triste são duas coisas que ele fez e falou que de todas eu acho que essa é que mais me dói mesmo, que é a mais difícil até de eu contar. Uma vez ele falou que a vida dele ele tava vendo a vida dele indo embora, a juventude dele indo embora pelos olhos dele, porque a namorada dele tava doente numa cama. Ele falou isso do meu lado num dia que eu tinha feito quimioterapia, eu estava extremamente debilitada e ele tinha vindo me visitar. Como assim a juventude dele tava indo embora porque a namorada dele tava doente? É um Jurandir mesmo, um Tonhão. Como é que você fala isso? Gente, eu vou dar uma dica pra vocês, tá? Uma diquinha aí. Se você tá com seu companheiro, sua parceira, seu parceiro, a pessoa que você ama, doente, não é o momento de você desabafar sobre como você está se sentindo em relação à doença da pessoa. Não é o momento de você ter medo, de você ter ansiedade, de você falar besteira. Você pode pensar tudo isso. Eu lembro que quando eu tava no hospital com a minha namorada, eu tava desesperada. E ela tava na cama, tipo, magra, sem comer há dias por causa da operação, não podia comer, não sei o quê. Tava toda debilitada. E eu nem aceitava a comida do quarto. Eu descia pra comer. E eu poderia até, mas eu não aceitava. E eu ficava muito forte do lado dela, e isso é muito difícil. Tipo, vai dar tudo certo, vamos rezar, vai dar tudo certo, não sei o quê. Aí eu falava assim, eu vou lá embaixo só pra comer rapidinho e já volto. Aí ela, tá bom. Quando eu saía do quarto, eu me desandava a chorar, morrendo de medo de perder ela, morrendo de medo do que poderia acontecer, com medo de tudo, muito medo, ansiedade, tudo. Ligava pros meus amigos pra conversar do tipo, pelo amor de Deus, conversa comigo, me ajuda. Mas eu não falei nada disso pra ela, nada. Por quê? Porque como que alguma coisa que sair da minha boca que tenha esse conteúdo de tipo, tô com medo de perder você, ai, tô vendo a minha vida ir embora, porque, sei lá, eu nunca falaria isso, mas tô vendo a minha vida ir embora porque eu tô cuidando da minha namorada doente. Ai, porque, e se você se for, o que vai acontecer? Tipo, você não pode falar isso pra uma pessoa que está doente. Você não pode. Você tem que ser uma fortaleza. Você que é a parte que tá bem, que tá com saúde, que tá inteira ali pra cuidar. Se você tá cuidando é porque você tá bem, né? Vamos combinar? Então, se você não está bem, não cuide. Mas deixe claro, desde o primeiro momento, olha, eu acho que eu não vou saber lidar com isso, pra mim não funciona. Então termina. Que também é horrível, é péssimo. Mas é melhor ser honesto do que fazer uma coisa dessas. Do que você desabafar com uma pessoa que é ela que tá na merda. É ela que tá mal. Não se faz uma coisa dessas. Não se faz. Isso é feio. Isso emocionalmente é como se estivesse dando uma porrada nela. Sabe? Tentando ficar viva. Eu tava com câncer de mama triplo negativo, que é o pior dos cânceres de mama. Eu vi que eu só ia viver 6 meses. Eu tava fazendo quimioterapia toda semana. Eu tava careca, tinha engordado 20 quilos. Ia fazer uma mastectomia bilateral. Tinha o risco de simplesmente deixar de existir a qualquer momento. Mesmo assim, eu tava continuando a minha faculdade justamente porque eu queria que a minha vida não parasse. E aí eu vi que a minha vida tava parada e que eu tava fazendo a vida dele. Ele perder a juventude dele. Gente, eu rezo pra minha faculdade não fazer um encontro de ex-alunos, porque eu não vou poder ir. E eu tentei muitas vezes, inclusive recentemente, faz, sei lá, um mês, eu tava contando isso pra um amigo meu, que ele não sabia da história inteira. E aí, eu falei, ele julgando muito, eu falei assim, mas pensa, né, a gente tinha 21 anos, ele nunca tinha tido uma namorada que tinha tido câncer, a gente não conhecia ninguém jovem que tinha tido câncer. Então, foi difícil pra ele também. Meu amigo olhou e falou assim, calma, com tudo que ele fez, você ainda tá defendendo ele? A realidade é que ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Ele podia ter falado, olha, Ju, é muito pra mim, eu não vou aguentar, eu não me sinto confortável, ai, você careca feia, você gorda feia. Ele podia ter falado o que fosse. Teria sido muito menos pior do que ter feito tudo isso.
Exatamente, foi o que eu acabei de falar. Exatamente, concordo 100% com o que ela falou. E outra, sim, acredito que sim. Existe um peso emocional de você lidar com o fato da sua parceira de vida, do seu parceiro de vida, do seu namorado, seu marido, sua mulher, estar doente. Existe um peso nisso. Só que ele não quis carregar peso nenhum. Ele só quis jogar o peso dele com a situação dela nela mesma, quase que culpando ela por ela ter uma doença. Entende? Eu entendo o lado dela, de ver o lado dele, mas nesse caso, ele só piorou o estado emocional dela. Mas afinal de contas, como foi o término? O término oficial. Como é que terminou mesmo? Você já ouviu falar sobre a teoria do perfume? Quando você dá um perfume pro seu namorado, o relacionamento termina junto com o perfume. E foi isso que eu fiz. Eu comprei um perfume, eu queria testar se isso era verdade, eu já tinha visto as pessoas falando e tudo. Aí eu comprei um frasco de perfume que tava pra vencer. Ele ia vencer, tipo, em alguns meses, não ia dar nem um ano. E aí eu dei de Natal, eu acho, pra ele. E aí eu rezava pra essa teoria ser certa. Eu queria que isso fosse instantâneo, mas não foi muito bem o que aconteceu. Num dos Gente, então na verdade ela tava querendo terminar, mas não sabia como, né? Ela tava querendo provar que a teoria era certa. vídeos eu contei sobre o Camel Brain, que ele é um efeito colateral da quimioterapia, que você perde a memória de curto prazo. Só que depois de um tempo você lembra. E aí um dia eu ia fazer 1 ano da mastectomia, e daquele dia que eu pedi, minha mãe pediu pra ele com a gente no hospital, só pra eu ir conversando no caminho, tava chovendo muito e tal, pra eu não ficar nervosa, eu já tava ansiosa pra cirurgia. E ele disse que não, porque no dia seguinte ele já ia ter que acordar cedo e ir pra Paulista. E isso era, sei lá, 8 horas da noite. E aí eu lembrei desse dia. E aí eu falei, você lembra quando aconteceu isso? Aí ele falou, não foi isso que aconteceu e blá blá blá, inventou uma história. Aí eu falei assim, então, chamei minha mãe, perguntei, mãe, foi exatamente isso que aconteceu? Eu tô doida. Falou, Gil, foi exatamente isso que aconteceu. E aí eu falei pra ele que não, eu e minha mãe a gente lembrava de outro jeito. E aí ele falou que a gente tava, o pior de tudo, que nós não éramos as únicas pessoas que sabiam dessa história. Aí nessa hora que ele falou que eu e minha mãe estávamos malucas, eu falei assim, vamos terminar? Vamos terminar? Tô terminando com você. É isso. Eu tinha os prints no Drive, só que recentemente eu apaguei porque eu falei, que eu vou ficar guardando esse tipo de coisa no meu celular? Mas nesse momento ia ser muito legal pra contar a fofoca inteira. É isso, né? Ela pegou o frasco de perfume e quebrou. Porque não quer fazer a teoria do perfume valer a pena, não. Fazer ela acontecer, não. Vamos terminar logo. É sobre isso. Tá, aí ela terminou e ficou solteira. Então como é que foi ficar solteira logo depois de toda essa situação, de passar por um tratamento, de estar no meio de um tratamento ainda, finalizando, né? Mas estava no tratamento ainda. E com um cara falando que ninguém ia querer ela e tudo mais. Como é que foi ficar solteira, hein? Porque ela tá namorando hoje. Como é que ela conheceu esse cara? Depois de terminar o tratamento contra o câncer de mama. Eu terminei o namoro, eu ainda nem tinha terminado meu tratamento 100%, mas eu precisei terminar. E a primeira coisa que eu fiz foi baixar o Tinder, porque é isso que as pessoas jovens hoje em dia fazem, né? Elas terminam o namoro e já baixam o Tinder. Beleza, minhas amigas falaram pra eu fazer isso. E aí, eu coloquei as fotos que não dava pra ver, assim, no meu cabelo tava curtinho, eu coloquei umas fotos de antes também, né? Só que, lá na outra rede social, eu já falava sobre o câncer, porque eu trazia isso pros meus amigos. Eu fazia, tipo, como se fosse um diário, não era isso de influenciadora nem nada, era um diário pros meus amigos. E aí, quando os caras entravam, a gente dava médico, começava a conversar, qual que é o seu Instagram? Eu sempre ficava receosa de passar. E aí, todas as vezes, não vou falar todas, mas umas 90% das vezes, o cara respondia assim, ai, desculpa, eu vi sua história, você é muito forte e tal, mas eu não quero namorar uma pessoa doente. Mesmo estando lá, venci o câncer de mama aos 21 anos. Venci, eu não estou mais com câncer. Ninguém é obrigado a namorar ninguém. Então, assim, se o cara não quer namorar uma pessoa que teve câncer, tá tudo bem. Ele não namora, o corpo é dele, a decisão é dele, a vida é dele. Mas você ouvir esse tipo de coisa, porque você teve câncer, era assim, como se a minha vida fosse ser descrita pra sempre como a menina que teve câncer. Mas querendo ou não, é uma grande coisa que você venceu. Isso é um grande marco na sua vida e isso é muito importante. Então, que você encontre um cara, e você pelo visto encontrou, porque ele te acompanha nos exames e tudo mais, tá ali do seu lado, que tenha culhão o suficiente pra lidar com uma coisa dessas, porque isso pode acontecer em qualquer época da nossa vida, não só aos 21 anos, mas se você casar com uma pessoa aos 60, 70, 80, 90 anos, entende? De alguma coisa alguém vai morrer. Então, alguma doença a gente vai ter em algum momento. Alguma coisa vai acontecer. Então, que bom que pelo menos esses caras já falaram, olha, pra mim não dá, viu, beijos, do que o outro que te enrolou. Mas isso é uma bosta, né? Pô, aí tem um pessoal comentando aqui, acabei de cair de paraquedas nesse perfil. Mulher, eu só espero que você não tenha perdoado esse homem e não volte jamais com esse cara. Inclusive, recentemente eu tava no Outlet Catarina, na Black Friday, e tava assim,
meu pai, eu e meu namorado. E a gente tava andando, a gente tinha acabado de chegar, a gente tava indo comprar água. E aí, eu vejo um cara me encarando do outro lado. E aí eu, tipo, nossa, o que é esse cara olhando pra mim? Ele é muito alto. E aí eu assustei quando eu vi a cara dele. Tipo, foi um dia péssimo pra mim. Eu passei o dia inteiro, tipo, eu quero ir embora daqui. Meu pai e meu namorado querendo comprar coisa e tava, eu quero ir embora daqui. Porque eu tinha visto ele, tipo, foi muito desconfortável. Mesmo a gente morando muito perto, nem sei se ele ainda mora onde ele mora. Mas ele mora, tipo, 2 minutos da minha casa. Eu já vi, tipo assim, muito perto. Gente, hoje eu sou uma pessoa evoluída. Eu jamais ficaria com uma pessoa que me fez mal. Desde que a gente terminou, ele nunca mais veio pedir desculpa, nunca mais veio falar comigo. Mas ele demorou 1 ano pra apagar as fotos do perfil dele. O perfil era aberto. Então, assim, o meu namorado, que hoje é meu namorado, naquela época ele entrou já fazia 1 ano, né? Ele entrou no meu perfil, viu as marcações, viu que tinha com foto deles e quase parou de falar comigo achando que eu namorava. E hoje eu jamais ficaria com uma pessoa que não estivesse comigo em momentos, tipo assim, é o que eu sempre falo, é muito fácil você ir no cinema, ir no restaurante, se divertir com as pessoas, mas ir num hospital fazer exame, ir numa quimioterapia, ir numa internação, a pessoa vai, sabe? Porque não é legal, ninguém gosta de ficar no hospital, o paciente também não gosta, a pessoa que tá acompanhando também não gosta, mas a pessoa vai pra ficar com você, a pessoa te escuta, a pessoa te dá atenção e carinho, então pra mim isso é muito importante, então... Não, mas assim, gente, eu não acho que as pessoas mudem, tá? Eu não acho que o caráter de uma pessoa muda ao longo da vida. Eu nunca voltaria com esse namorado. Eu acho que nesse caso, ela voltar com ele não tem nem cogitação, porque ela já tá namorando outra pessoa, a gente vai ver isso. A pergunta é, e agora, você tá 100%? Mal aos 20 anos e meu relacionamento terminou por causa do câncer. E assim, hoje eu tô bem dos dois. Eu ainda não sou considerada curada, mas pelo menos curada de um relacionamento horrível eu tô. Gente, mas pra ser muito sincera, foi muito difícil eu me curar desse trauma desse namorado, porque assim, uma das coisas que ele me falou foi que ninguém ia aceitar uma pessoa que teve câncer do jeito que ele aceitou. Só piora esse Jurandir, né? Quem diz pra ele que ele não aceitou? E sobre o câncer, eu só sou considerada curada depois de 10 anos do fim do tratamento, porque eu tive câncer de mama triplo negativo, já em estágio avançado, eu era muito jovem, e aí isso faz com que o tempo de cura seja um pouco mais distante. Só que hoje já terminei o tratamento, já tô bem, não tenho células cancerígenas, mas eu ainda, tipo, fico num período de vigia do câncer. Inclusive, eu tenho que fazer exames a cada 3 meses, às vezes 4, às vezes 6, depende do humor dos meus médicos. E quem me acompanha há muitos anos, desde que minha mãe ficou doente e faleceu, foi o meu namorado de hoje. Então, assim, gente, a gente vê como as pessoas são diferentes, né? A gente fala, porque homem é tudo igual. Não é bem assim. Que coisa boa! Então ela encontrou um namorado hoje que tá acompanhando ela e, poxa, que pena, mãe dela, sinto muito. Se foi, que foi uma grande ajuda pra ela, né, nesse tratamento. Eu quero saber dessa história, então, com esse novo amor. Chega desse Jurandir. Então, como que você conheceu o teu boy, amiga? Como é que foi namorar? Conta pra gente. Porque você tá feliz agora, a gente quer saber. Como foi voltar a namorar depois de ter vencido o câncer de mama aos 21 anos? Quando eu fui diagnosticada, eu namorava, e aí esse meu relacionamento terminou um pouquinho antes de todo o meu tratamento terminar. E aí, como foi voltar com alguém, sabe, pra me abrir, tem um tempo pra ter coragem de terminar. E aí eu demorei um tempo pra ter coragem de sair com alguém, sabe? Pra me abrir de novo a relacionamento depois de ter vencido o câncer, porque eu tinha tido câncer de mama, eu tinha feito mastectomia, sabe? Tudo isso pra mim, quando você tem 20 anos, é um peso muito grande. A sorte foi que eu não tive que falar muitas coisas, porque como eu já falava sobre isso na outra rede, ele já sabia que eu era mastectomizada, já sabia que eu tinha tido câncer, tipo, eu não tive que abordar esse assunto pela primeira vez, tipo, oi, eu tive câncer, sabe? Então eu não precisei falar sobre isso. Mas algumas coisas eu precisei falar, porque o corpo, ele acaba sendo diferente. Eu fiz a mastectomia bilateral, tenho reconstrução com silicone, só que assim, eu não sinto. Fora isso, a minha rotina ela é diferente, porque eu tenho que ir no médico a cada 3, 6 meses, eu tenho que fazer exame. Então, várias coisas, elas são completamente diferentes. Mas, sinceramente, não tem absolutamente nada demais. É uma vida normal contra a vida normal. Afinal, a vida de todo mundo tem alguma coisinha diferente. O corpo de todo mundo tem alguma coisa peculiar. Tem algo que só a gente tem. Então, eu não vejo isso como um problema. Foi difícil, assim, eu me acostumar. Mas ele... Ai, que coisa boa, que coisa boa. Tudo que ela precisava era disso, de alguém que ligasse menos do que ela pra essa situação e que ela se sentisse feliz e amada e respeitada, né? Ela fez esse post aqui, ó. O que eu aprendi sobre o amor depois que eu venci o câncer. Esse vídeo com o namorado atual dela. Ai, que bonitinho. O físico pode te atrair e te fazer se apaixonar, mas o amor vem do que não vemos. O amor não exige perfeição.
O amor real acolhe em dias bons e ruins, sem romantizar ou fugir. Restaurante, cinema e viagem é fácil, e nas consultas de exames é amar. Companheirismo é mais sexy do que declarações grandiosas de amor. O amor verdadeiro fica feliz com suas vitórias, mas também segura sua mão nas horas difíceis. Amar não é salvar o outro, é caminhar junto, lado a lado. O amor de verdade encontra beleza até em uma cama de hospital. Amar é, acima de tudo, respeitar. É sobre isso, gente. E que bom que a Gil tá feliz agora, se sentindo amada, respeitada, cuidada, protegida. E com uma pessoa ao lado dela que entende o que é o companheirismo, o que é uma parceria. Eu e minha namorada, a gente tem várias fotos do hospital do ano passado, assim, a gente rindo, a gente feliz. Eu tentando deixar ela feliz minimamente, fazer ela rir, fazendo palhaçada, fazendo dancinha do TikTok pra ela, fazendo mil coisas pra ela ficar feliz, pra ela ficar bem. Porque a pessoa tem que estar minimamente bem ali diante de uma situação difícil, sabe? E eu acredito que é isso. E que bom que ela conseguiu, depois de passar por toda essa situação do câncer, do namorado Jurandir Tonhão, que foi péssimo com ela, da mãe dela que se foi. Hoje ela tem uma pessoa ao lado dela que cuida dela e que entende que cuidar não significa não ser um companheiro. Pelo contrário, isso é companheirismo. Porque isso serve pros dois lados, não é não? Ai, o que você achou dessa história toda? Eu achei muito bonita no fim das contas. Eu fico muito feliz que a Gil venceu o câncer, que ela tá bem. Ela tá ainda, né, no processo de remissão. Ainda faltam 5 anos, mas vai dar tudo certo. Tudo certo. Entendeu? E ela tá muito feliz, ela tá bem agora, com o cabelo comprido, tá se sentindo melhor. É sobre isso, gente. É sobre você acreditar e ter esperança, mesmo diante de cenários que parecem impossíveis. Menina, o que você achou dessa história toda? Quero saber a sua opinião. Se você chegou até aqui, comente cura, que eu vou saber que você chegou até o final do vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like. Beijo e até o próximo vídeo.